Olá, boa noite. Verão, calor e chuva, muita chuva. Os últimos meses trouxeram notícias tristes, algumas previsíveis, principalmente quando o assunto são os alagamentos na região. E sobre isso eu converso hoje com o Coronel Daniel Anias, coordenador da Defesa Civil de Santos. Boa noite, bem-vindo. Tudo bem? Boa noite, obrigado. E também converso com Wagner Ramos, coordenador das obras da entrada de Santos. Boa noite, Wagner, tudo bem? Boa noite a todos. Falar sobre um assunto que, infelizmente, ultimamente tem sido bastante corriqueiro, que é a questão dos alagamentos. A gente dá um pouquinho de orientação para as pessoas. Hoje, todo mundo dá uma chuva, já fica com medo do que pode acontecer, né? Temporais de verão, alagamentos. Na prática, poucas ações são adotadas depois que a temporada da chuva passa, né? Como é que você tem visto isso, Coronel? Eu focaria na questão da prevenção. As pessoas, como nesse período são comuns essas tempestades, né, como você disse, tempestades fortes, que causam os alagamentos, trazem raios, ventos fortes, para as pessoas se prevenirem, nossa recomendação a princípio é que elas procurem acompanhar as previsões. E para acompanhar a previsão, hoje já está disponível no Sistema de Defesa Civil um cadastro. Basta a pessoa mandar uma mensagem de SMS para o telefone 4099, informando o seu CEP. A partir daí ela vai estar cadastrada e passar a receber as previsões no seu celular desses eventos mais críticos, as tempestades mais fortes, a aproximação de uma chuva com raios, né? E aí ela vai se basear para evitar esses locais comumente alagáveis, onde geralmente inunda, sabendo da previsão antecipadamente. Essa é uma recomendação. Agora, esses alagamentos, eles infelizmente acontecem de ano em ano, né? A gente não vê muita mudança nesse cenário. Você vislumbra alguma mudança para 2020, Wagner? Roberta, as ações feitas pelo governo são muito importantes. Até puxo aí a informação, né, de que nós passamos aí décadas sem investimentos, principalmente ali naquela região da entrada de Santos. Há muitos anos a gente discute os problemas daquela região e a prefeitura, os seus técnicos da administração, tem conhecimento de tudo que tem que ser resolvido ali. E eu digo assim, que no momento de grande coragem, o governo tomou essa atitude, o prefeito logo no início do seu mandato fez aí as verificações daquilo que deveria ser feito, pontuou a questão, primeiramente, da obtenção dos recursos, obteve os recursos necessários, isso é decorrente de um financiamento junto ao Ministério das Cidades, é uma verba que vem através do PAC Transporte, e nós conseguimos aí um investimento de 290 milhões para fazer uma série de intervenções, principalmente na região da Zona Noroeste, Centro e Morros. E essas obras, no início, elas não tinham ainda a pontuação da questão da drenagem. Isso tudo foi fortalecido nas discussões que nós tivemos tecnicamente. Entendam, o projeto do PAC Transporte, ele não prevê verbas específicas de macrodrenagem. Eles prevêem obras mais da questão da mobilidade, calçadas, pavimentações, iluminações e sinalizações. E aí nós tivemos que discutir isso tudo com o Ministério das Cidades. Não adiantava fazer o investimento que nós estamos fazendo e ter ainda a questão do alagamento daquela região. E por conta disso o governo tomou atitude dessas discussões, aí por conta disso houve aí uma demora dos investimentos, aí de a gente conseguir fazer as nossas intervenções, mas agora nós já temos o projeto totalmente já delineado, não só na questão da mobilidade, mas também na questão da drenagem naquela região. A gente vai discutir depois um pouco melhor esse projeto, mas assim, com todo esse aporte do governo, as obras iniciando agora, você acredita que janeiro de 2020 a gente vai ter, claro, ninguém tem uma bola de cristal para saber se a gente vai ter uma chuva como a chuva que teve no último dia 4, mas você acredita que se acontecesse algo parecido com o que aconteceu no último dia 4, a gente teria um cenário diferente? O cenário que eu definiria no ano de 2020, com a conclusão de todas as obras da Prefeitura, é a solução da drenagem no momento de uma chuva acentuada, mas que tenha ainda a maré baixa. Se nós tivermos a ocorrência da maré alta, com a coincidência de uma chuva forte, é necessária uma outra intervenção que a gente chama de estação elevatória com bombeamento. E essa condição nós teremos ainda que fazer alguns investimentos. Um deles é do governo do estado
e outros nós temos agora com o gestor do programa Santos Novos Tempos, com investimentos ali na Vila Alemoa, com uma estação de bombeamento, com financiamento que foi obtido para isso, e outras soluções que estão sendo desenvolvidas na questão da drenagem do bairro do Saboal. Agora, Onias, voltando para a questão dos alagamentos, a gente pode dizer que essa situação ela vem piorando nos últimos anos, ou a questão das redes sociais, das pessoas estarem interagindo mais, a gente tem mais contato com esse tipo de notícia? Olha, a administração tem procurado minimizar a questão dos alagamentos, melhorando as redes de drenagem, inclusive construindo no sopé dos morros as caixas, onde você separa o sólido que desce do morro normalmente, solo, areia, né? Para que não obstrua a microdrenagem do bairro, dos bairros planos. Agora, quando você tem ocupação em locais, né, das encostas desordenada, você deixa o solo mais exposto e tem maior carreamento de material para a rede de drenagem na área plana da cidade, né? Então é necessário se evitar essas ocupações nas áreas de encosta, né? E manter limpa, evitando o acúmulo de lixo, e o próprio serviço, a Secretaria de Serviços Públicos, né, que faz essa manutenção da drenagem, constantemente fazendo a limpeza da rede de drenagem. Mas a gente não pode dizer que está intensificando. O que ocorre é eventos periódicos muito extremos, né? Esse do dia 4, por exemplo, foi um evento extremo em que choveu em 3 horas 150 milímetros, ou seja, aquilo que é para chover em 15 dias no mês de fevereiro, mês de verão, que chove muito, choveu em apenas 3 horas. E continuou chovendo durante toda a manhã, né? E o dia seguinte, e já vinha chovendo do dia anterior. Então a maré, que naquele dia, devido a fenômenos no oceano, causou uma elevação das ondas, né? E o nível do mar subiu, a maré chegou a 2,11 m, medida aqui no marégrafo da Ilha Barnabé, que é justamente próximo ali ao estuário, a região ali da zona noroeste. Então essa maré muito alta, com um grande volume de chuva, a cidade ficou realmente uma grande piscina. Então áreas onde não alagava, houve alagamento, né? Em bairros que não alagavam, houve alagamento. Tanto Santos quanto nossa cidade vizinha aqui, irmã, que é da mesma ilha, que é São Vicente. Então esses fenômenos são... Tem casos em que lugares há 17 anos não alagavam e ficaram debaixo d'água. Sim, a chuva nesse mês de fevereiro, já estamos com acumulado, até hoje, né, de mais de 500 milímetros. Só tivemos um acumulado tão alto em 1998, 96, 95, foram os anos que tivemos acumulados acima. E já era esperado isso para o mês de fevereiro? Os especialistas já indicavam que, devido a um bloqueio atmosférico, dezembro e janeiro não teve chuva acima da média, né? Mas fevereiro, devido à diminuição da intensidade desse bloqueio, as frentes frias entraram com mais força, né? E a conjugação de fenômenos, uma massa de ar, né, quente, frente fria, ventos oceânicos. Nossa localização é muito favorável a esses fenômenos. Estamos próximo da serra, próximo do oceano, né? E sujeito a essas frentes que trazem esse grande volume. E quando essas frentes, né, sistemas frontais, se organizam com a umidade que vem da Amazônia e mais a umidade do mar, formam as chamadas zonas de convergência de umidade, né, que ficam aí 2 dias sobre a região, desagando água, né, chovendo bastante. Ou a zona de convergência do Atlântico Sul, que mais longa ainda, que são 3 dias ou mais com essa chuva. Esse fenômeno atingiu muito, nesse verão, a região do Rio de Janeiro, Espírito Santo, e não tinha atingido ainda a nossa região aqui. E nesse dia 4 para cá, inclusive nesses dias posteriores, esse fenômeno ocorreu aqui com bastante chuva. E no próximo bloco a gente continua a falar sobre as políticas públicas e os alagamentos na nossa região. Nós voltamos em instantes. Até já. O ND está de volta. O nosso assunto de hoje são as políticas públicas e os alagamentos na nossa região. E eu converso com o Coronel Daniel Onias, coordenador da Defesa Civil de Santos, e com Wagner Ramos, que é coordenador das obras da entrada de Santos. Bom, a gente está falando sobre essa questão das chuvas, dos alagamentos que são constantes nessa época do ano. E os moradores que vivem numa área de risco, Onias, Morro de Santos, por exemplo, eles têm conhecimento de como proceder? Quando começa uma chuva, o que as pessoas devem fazer? Os moradores das áreas de risco nos morros, eles são orientados por meio de visitas que nós fazemos sempre antes de começar o período das chuvas. E priorizamos aqueles que moram em áreas de risco, nos setores de risco muito alto e risco alto, porque são muitos moradores, né? Você tem aí cerca de 40 mil moradias,
e dessas 2.000 estão em risco muito alto e 4.000 em risco alto. Então nós priorizamos esses casos. E divulgamos de toda forma de mídia os cuidados que as pessoas devem ter, desde da construção. Nós temos o morro, todos os morros, já classificados, né, por meio da carta geotécnica, que delimita os locais onde é possível construir com alguma restrição e onde não é permitido, não é possível construir pela condição do solo, né, ou seja, declividade. Então a pessoa pode obter essa informação na subprefeitura ou até mesmo na Defesa Civil, lá na Rangel Pestana 140. E deve evitar, justamente nesse período agora, fazer corte nas encostas. Quando a pessoa faz um corte na encosta, ela já cria uma instabilidade. Geralmente ela faz o corte, aproveita aquele solo, faz um aterro. Então mais instabilidade ainda. Nesse local onde ela fez um corte, retirando a vegetação, ela aumentou o risco de um escorregamento naquele local. Se ela colocar uma residência ali, fatalmente, quando vier as chuvas, vai haver escorregamento, pondo em risco a sua moradia, seus ocupantes e até os que estão abaixo, né, da sua moradia. Nós também orientamos que observem, no período da chuva, os sinais dessas movimentações do solo, sejam deslizamento ou escorregamento, ou rolamento de pedras, né, coisas assim. Então ela deve estar atenta a surgimento de trincas no solo, ou na parede da casa e no piso da casa. Na parede da casa, qual é a rachadura que é problemática? Qualquer trinca que surgiu onde não tinha. No período da chuva, nós sempre procuramos avisar os moradores quando o acumulado de chuva está muito alto. Então o acumulado de chuva está alto, a gente conta 3 dias, acima de 80 milímetros nesses 3 dias, é sinal de que já é possível haver algum escorregamento, alguma movimentação de solo. A partir daí, a pessoa deve aumentar a sua atenção, porque uma nova chuva que venha vai potencializar esse risco. Então, além das trincas, qualquer uma que surja nesse período é sinal de que o solo está se movimentando. Ele pode estar se movimentando lentamente, mas com uma chuva mais forte pode movimentar rapidamente, que é o escorregamento, e aí pode causar um acidente fatal, né? Observar também que quando o solo está se movimentando, ele vai trazendo tudo que tem sobre ele. Então, árvores começam a se entortar lentamente, postes de rede elétrica, muros começam a ficar mais estufados, a gente fala embarrigados, né? E uma água que suja, começa a surgir uma água mais barrenta numa encosta onde não tinha, é sinal que o solo está muito encharcado, né? E já vai, a qualquer momento pode ter ali um escorregamento. São sinais de que a pessoa deve sair da casa imediatamente, não importa se seja de noite, de dia, sair, procurar um local seguro, né? E avisar a Defesa Civil, que atende 24 horas, solicitar uma vistoria para avaliação daquele local. Tem algum telefone de contato para quem tiver alguma dúvida e quiser acionar a Defesa Civil? O telefone da Defesa Civil, isso é no país todo, né? 199, é um telefone não tarifado, 199. E o telefone para informações corriqueiras, né, sobre cursos ou outra informação, é o 3208-1000. Falar um pouquinho agora com o Wagner, que é gestor do projeto das obras da Entrada de Santos. A gente sabe que essas obras, nesse local ali, na Entrada de Santos, é um dos locais que tem maior índice de alagamento, né? A gente sofre há anos com aquilo. O que a gente pode esperar, Wagner, para os próximos meses e para os próximos anos? Bom, primeiramente explicar, aquele local é um dos pontos mais baixos da região, da Zona Noroeste. Aquela localização ali próximo do supermercado Açaí, onde tem aquela vala que é da Ecovisa, ali da Dersa, o nível topográfico daquele terreno ali está cerca de 1,35 m acima do nível zero de maré. Você ouviu aqui o coronel dizer que nós tivemos a maré naquele dia 2,11. 2,11. Ou seja, basta uma maré muito alta para que aquele local fique inundado, sem chuva. Então, por muitas vezes, a gente percebe ali do lado daquela pista, sem chuva, num dia de sol, a água cobrindo a pista, o asfalto da pista. Então, a gente tinha que fazer aí uma série de intervenções, foram praticados aí diversos projetos que a gente agrupou, não só dos que foram desenvolvidos para sistemas viários, mas pegando todos os projetos que eram do Santos Novos Tempos, que eram previstos no programa Santos Novos Tempos e que ficaram sem recurso por causa da perda do dinheiro do Banco Mundial, e tudo aquilo que fosse necessário executar debaixo dos sistemas viários, nós vamos executar e deixar prontos. Como, por exemplo, a Avenida Martins Fontes. O projeto do Santos Novos Tempos previa a execução de galerias de grande porte na Avenida Martins Fontes.
Imaginem vocês se a gente tivesse, por exemplo, pego todo esse recurso de pavimentação, tivéssemos feito o viaduto, a pavimentação da Martins Fontes e aguardar uma outra oportunidade para fazer os sistemas de drenagem. Nós temos que destruir tudo que a gente ia fazer e jogar dinheiro fora. Então nós pleiteamos ao Ministério da Cidade que liberasse o dinheiro que era somente de PAC Transporte, somente para mobilidade, e que aceitasse que a gente investisse esses recursos financeiros nas obras de macro-drenagem daquela região. Fizemos isso, o Ministério da Cidade, logicamente, fez a aprovação, fizemos a inclusão dessas obras dentro do pacote financeiro do programa e hoje nós temos um projeto que não é atendido somente pela Prefeitura de Santos. Também o Governo do Estado, quando veio na discussão do projeto da melhoria do sistema viário da Anchieta, também não previa obras de drenagem. E aí nessa intervenção do município, em reuniões que nós fomos junto à agência reguladora do Estado, a Artesp, pleiteamos que as obras da Anchieta tivessem também obras para poder conduzir melhor essas águas que usam o sistema de drenagem e elas estão sendo desenvolvidas. Quem hoje passar ali pela Marginal da Anchieta vai perceber que a Ecovias está executando um novo canal de drenagem e que ele vai ser fortalecido com uma série de outras intervenções. Você falou aqui, o coronel também falou da questão das habitações. Nós tínhamos um problema muito sério da saída da drenagem para o Rio Furado, que a gente chama de Rio Furado, que liga no Rio São Jorge. Nós tínhamos ali mais de 120 moradias que ocupavam o leito do rio e que, na verdade, causavam obstrução da drenagem da entrada de Santos nas bacias que vão para o Rio São Jorge. E aí, nessa discussão do projeto como um todo, entra a Coab como mais um polo de execução das obras e colocamos todas essas pessoas, elas foram alojadas em apartamentos que foram construídos na Caneleira. São 120 moradias que foram removidas e atendidas no conjunto habitacional. Moradias seguras. Seguras. São apartamentos, né? Diferentes da forma como a gente encontrava naquela região. Ok, no próximo bloco a gente continua a falar sobre obras públicas e sobre os alagamentos na nossa região. Nós voltamos já já. O ND está de volta. O nosso assunto de hoje são as políticas públicas e os alagamentos na nossa região. E a gente conversa com o coronel Daniel Anias, coordenador da Defesa Civil de Santos, e com Wagner Ramos, coordenador das obras da entrada de Santos. A gente está falando sobre algumas medidas que as pessoas fazem em relação aos alagamentos, que devem procurar a Defesa Civil, né? Vendo alguns riscos que elas podem correr, alguns indícios que pode estar acontecendo alguma coisa diferente nas suas casas. E muita gente, Anias, acaba construindo ou colocando comportas na porta de casa para evitar que essa água entre dentro de casa. O que a gente estava conversando que é uma medida criativa, mas é uma medida eficiente? Essa prática de colocar comportas tem tanto nas casas que estão nesses bairros mais vulneráveis, como em prédios e outras regiões da cidade. Porque basta uma camada de 20 centímetros aí de água de alagamento, se passar um veículo ele vai formar onda, essa água pode entrar no estacionamento do prédio, pode entrar no posto de elevador, causar danos, né? Então as pessoas costumam realmente colocar comportas que em muitos casos resolve. É claro que se a casa estiver localizada num ponto muito baixo, ela tem outros locais por onde a água pode entrar, né? Que é justamente o sistema de esgoto da residência, os ralos, né? Então ela precisaria ter uma forma de vedar também, de fechar todos esses pontos, né, de entrada de água. Mas o importante dizer, Roberta, que as pessoas devem realmente fazer todo o possível para evitar contato com essa água dos alagamentos, das inundações, porque a água que vem, ela se mistura com água de esgoto, onde vivem ratos, e a urina do rato causa a leptospirose, que é uma das piores doenças, além de outras inúmeras doenças causadas pelo vetor aí, conduzido pela água. Não né? é só o problema da chuva, né? Vale ressaltar Exatamente. a importância das pessoas cuidarem, terem realmente essa atenção com a saúde, que esse é um problema muito importante, muito sério, quando a gente tem essa questão dos alagamentos, né? Exato. Voltando agora para a questão, para a gente entender um pouquinho melhor, Wagner, como é que vai ser esse projeto que promete resolver de uma vez por todas o alagamento da entrada da cidade de Santos? Eu gostaria que a gente começasse a falar sobre a questão do viaduto que está sendo construído, é isso?
Como é que vai funcionar? O viaduto é na questão da mobilidade, né? Nós vamos ter a eliminação dos semáforos desse cruzamento da Martins Fontes com a Nossa Senhora de Fátima. Todos os cruzamentos sem semáforos, permite aí uma fluidez de volume de veículos muito maior, mas a questão da drenagem, ela tem o foco dela é resolver as drenagens existentes, que são muito pequenas. Nós temos diâmetros de tubos muito reduzidos, foram intervenções que foram feitas há mais de 30 anos, e a proposta do projeto é todo um sistema de canalização por aduelas. Aduelas são galerias de concreto de seção retangular, algumas com 2 metros por 2 metros, os canais que a Ecovias está fazendo. Aqui nessa região aqui do Sabó, aqui a Martins Fontes, a linha férrea está aqui do lado direito, nós temos que fazer a execução das drenagens da linha férrea. Esse empreendimento ele não prevê a solução dessa questão das linhas férreas, mas nós estamos com a conversação com o Ministério da Infraestrutura. O prefeito tem conversado com o ministro Tarcísio Gomes, que já indicou para a MRS a questão da execução dessa drenagem sobre a linha férrea, que é o ponto, eu diria assim, é o ponto nevrálgico, é o ponto X que a gente tem que resolver para solucionar a drenagem do bairro do Sabó. Agora, outra obra bastante importante é a questão da ponte sobre o Rio São Jorge, é isso? Sim. A ponte, são 2 pontes, na verdade, não se trata de um único elemento. Ela vai permitir que nós tenhamos um novo acesso da Via Anchieta para a cidade de Santos, sem necessitar vir até aqui a Nossa Senhora de Fátima. Teremos acesso daqui da Anchieta direto para o bairro do Bom Retiro, ali é o Morro do Ilhéu Alto. Esse acesso vai permitir que você entre diretamente na Jovino de Melo e saia lá na Nossa Senhora de Fátima. E de outro lado aqui toda a solução do caminho dos transportes, né, das transportadoras que ficam aqui nessa região do Chico de Paula. É uma obra importantíssima, diria até que é uma grande solução para a melhoria do acesso a Santos, não dependendo somente daquele cruzamento da Nossa Senhora de Fátima com a Martins Fontes, e permitindo que se tenha conexão com a cidade de São Vicente, inclusive. Wagner, muito obrigada pelas suas informações. Vamos aguardar, esperar que isso realmente seja concretizado, traga novos rumos para a entrada da cidade de Santos, né? Não só para a mobilidade urbana, mas também para a questão dos alagamentos da drenagem, como você falou, né? Daniel Onias, muito obrigada pela sua participação também. Sucesso aí nas chuvas que virão ainda. Disponha sempre. Muito obrigada. O ND fica por aqui. Uma ótima noite para você. A gente se vê. Até mais.